Olá a todos, eu sou o doutorando Pedro Sidney Zanquete, resido em Blumenau, faço meu doutorado em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, pelo programa de pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas. O meu orientador é o professor Ricardo José Rabelo e minha tese propõe então uma arquitetura de referência de sistema de suporte à decisão para gerenciamento de desastres naturais, denominada de RADIAN, Reference Architecture for Decision Support System for Natural Disasters Management, um DSS, do qual vai ser concebido a partir da minha arquitetura para a gestão de desastres naturais. Esta minha arquitetura, então, ela visa atuar como um blueprint, um modelo genérico para derivações de DSS particulares, adotando-se uma visão de arquitetura e ecossistema aberto distribuído e baseado em decisões multiatores, multiníveis, multicritérios com variados modelos de governança via plataforma colaborativa entre diferentes e distribuídos atores. A minha pesquisa, ela está bem sustentada com vários estudos e da qual eu concebo então a Radian e quero que, após a apresentação, os senhores ligados à Defesa Civil possam responder um formulário evidenciando a sua viabilidade, a sua consistência e a sua pertinência como resultado desta pesquisa da minha tese. Enfim, então a tese em si e o estudo feito da tese, ela está muito alinhada a políticas regionais, nacionais e internacionais devido ao grau de importância dos desastres naturais e catástrofes. A gente percebe que no Brasil, principalmente, ligado às políticas regionais, existem as políticas nacionais de proteção e defesa civil, pela Lei 12.608, que estabelece então a criação de sistemas de informações de monitoramento de desastres em ambientes informatizados, através desses ambientes por meio de base de dados compartilhados entre os diferentes atores do Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil, possa então oferecer informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta, recuperação em situações de desastre em todo o território nacional, evidenciando aí o uso importante da tecnologia para a gestão de desastres naturais. Em níveis internacionais e multilaterais, eu vou citar aqui o projeto GELS, que vem se desenvolvendo em 77 países, inclusive no Brasil, e ele também fala e propõe que a importância de sistemas informatizados globalmente integrados para antecipação e alerta e mitigação de situações causadas pelo clima por diversos tipos e níveis de desastres naturais que acontecem. E as Nações Unidas de Redução de Riscos e Desastres, ela está desenvolvendo ainda um projeto, o Framework Sendai, e neste projeto tem várias recomendações, entre elas enfatiza a importância dessas tecnologias para a gestão, né, de desastres naturais, mas que precisam ter o apoio da tomada de decisão mais eficazes. Em níveis local, falando de Santa Catarina, a gente pode citar aqui, então, que temos o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que é o CIGED. Ele foi inaugurado em maio de 2018. Já estive lá com o orientador, com alunos, fazendo visita, e funciona como um centro de gestão de crises e desastres e que mantém comunicação com mais de 20 regionais da Defesa Civil do Estado. Na UFSC, nós temos o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil, na área, e que pesquisa, dá cursos, treinamentos, trabalha com diversos órgãos ligados à Defesa Civil de Santa Catarina e de Ministérios do Brasil, voltados à gestão também de desastres naturais. Enfim, o arcabouço para construir, conceber a minha arquitetura através de vários estudos, tanto da literatura como os trabalhos práticos, projetos em atuação, entender como funcionam as arquiteturas de referência, como é que deve ser uma arquitetura de referência para sistema de apoio à decisão, pensando em toda essa lógica, todo esse cenário estudado, como é racional para conceber a Radian. Então essa tela ela vai demonstrar aqui que inicialmente que na revisão sistemática da literatura eu estive fazendo uma, uma validação e identifiquei 18 artigos sobre o modelo de arquitetura de referência, do qual o mais adequado, de forma mais genérica, que se adapta para a minha proposta da Radian é a framework AR Model, de Nakagawa, Kendi Becker.
Ela traz 4 áreas de atuação: domínio, aplicação, infraestrutura e elementos transversais, onde ela se apresenta de forma mais genérica, e os outros estudos são muito mais específicos das arquiteturas. Então esta, o R-Mod é mais genérico, para se construir uma arquitetura de referência, independente de domínio de aplicação, finalidade de tais arquiteturas ou linguagem de formalismo. Também no estudo aqui sobre a arquitetura de DSS, Turban foi uma grande referência, e nele ele define que um DSS é composto por 3 grandes partes: a interação com o usuário, a outra parte é a comunicação com sistemas externos e a parte de cognição, que no nosso caso da tese aqui tem que fazer análise e processamento de decisões, dos quais foram concebidos para aquelas funcionalidades que eu idealizei e os fluxos que se enquadravam para a proposta da Radian. Aqui está então, nessa tela, todo o estudo da revisão sistemática da literatura. Eu estive estudando aqui projetos e iniciativas nacionais e internacionais sobre DSS para desastres naturais, 137 projetos que estão atuando e que o mundo todo usa. Eu li vários artigos fazendo uma boa filtragem da revisão sistemática da literatura. Também estive analisando mais de 15 projetos em operação, de sistemas em operação, mais de 15 artigos mencionados sobre sistemas. Com a parceria com o CIGERD, a gente teve acesso a 14 protocolos de atuação conjunta, do qual a gente analisou e definiu os modelos de processo de negócio. E com base a tudo isso, a gente percebeu nesse estudo que a imensa maioria dos artigos tratavam a proposta de sistemas ou arquiteturas mais focadas apenas em sistemas de monitoramento e modelos de previsão de desastres naturais específicos, contribuindo com poucas funcionalidades voltadas a uma arquitetura à gestão de desastres naturais. E não dos muitos que a gente identificou de DSS nessa temática, eles eram descritos de forma muito genérica, apresentando arquiteturas ou descrições com poucas funcionalidades envolvidas nessa gestão. E então, na tese, os principais aspectos que eu levantei nesse estudo observado do estado da arte e da prática foi quais arquiteturas internas eles possuíam, quais funcionalidades e seus interrelacionamentos eles tinham, grandes módulos, tendências tecnológicas, como é que eram executados os protocolos de atendimento, como os atores envolvidos em vários processos de decisão atuavam. E a partir desta compilação toda, a gente conseguiu identificar vários requisitos e deles eu consegui levantar 249 funcionalidades. A partir daí, então, para conceber a Radian, a gente fez uma compilação, uma harmonização dessas todas essas funcionalidades, agrupando nas 3 partes que foram definidas por Turban, e a partir da análise da engenharia de software entrada objeto, em classes, todas essas questões, definindo 7 módulos e fazendo esse agrupamento dos 249 requisitos em 33 funcionalidades, né, para a Radian. Enfim, a gente observou nesse estudo analisado que, né, que são várias e complexas análises e processos decisórios relacionados aos diversos contextos envolvendo vários atores independentes, além dos órgãos ligados à defesa civil, como autoridades do governo das 3 esferas, policiais, paramédicos, bombeiros, forças armadas, hospitais, companhias de eletricidade, de água e gás, ONGs, organizações humanitárias. Eles devem fazer, né, parte, né, das diversas fases durante a atuação de desastres naturais, que é antes, durante e depois de sua ocorrência. Apesar de haver vários protocolos operacionais gerais sobre o que fazer e como fazer e o quando fazer na ocorrência de desastres naturais, alguns existindo painéis de monitoramento, mas todo esse processo a gente observou que é basicamente ainda feito de forma muito presencial e manual, com a utilização de algumas tecnologias de telefone, videoconferências, etc., para auxiliar os gestores na tomada de decisão. Enfim, para que a arquitetura de referência fosse concebida de uma forma muito concreta, com um embasamento muito coerente, a racional que foi idealizada para ela, da Radian, é
que, diante de desastres naturais, as ações, então, cobertas pelo DSS, que vai atuar nessa gestão, ela deve abranger as fases antes, durante e depois da ocorrência. Para cada fase, há protocolos básicos operacionais de ações para 67 subtipos de desastres naturais pela taxonomia do governo brasileiro. Para cada DSS deve ser usado, idealizado para operação e treinamento de atores, ou seja, um DSS deve ser projetado para ser acionado como forma reativa quando há uma ocorrência de um desastre naturais, ou de forma proativa, ações na primeira fase de desastres naturais e de treinamento e capacitação. Pensamos também nessa racional de que o escopo das ações do DSS, no modo operação do DSS ali em gestão de desastres naturais, ele poderá abranger análises lógicas de decisões, abranger planejamento de ações, supervisões, atuação nos sistemas físicos, superfísicos envolvidos e retroalimentação de informações. Dado então esses aspectos, a essa arquitetura do DSS, então o DSS é logicamente organizado na Radian em camadas hierárquicas, pensando na parte física de dados, comunicação, supervisão, planejamento e decisão, que envolve todo o processo da tese. Cada plano de operação definido pelos usuários com o apoio desse DSS, então, gera uma organização virtual para executar o plano e tem o seu próprio ciclo de vida, que é a criação, operação, evolução, atualização e dissolução, podendo haver vários em simultâneo. Então, pensando em uma organização virtual, todo o seu ciclo de vida, para também pensar no projeto do DSS. A Radian é genérica, mas a Defesa Civil, mas o DSS que a Defesa Civil pretender fazer, ela pode ser específica para ela, para uma determinada Defesa Civil. Ela poderá ser apenas focada em alguns tipos de desastres naturais, com poucas funcionalidades, com poucos atores, em módulos em software de baixa complexidade tecnológica, entre outros. Dados os inúmeros atores e áreas e infraestruturas envolvidas com a provisão de dados e recursos, e que os desastres naturais são eventos com grande grau de imprevisibilidade e dinamicidade, então, ao longo de suas ocorrências, é necessário que o processo de decisão seja colaborativo e coordenado. Que cada ator também tem um papel determinado por lei pelo modelo de governança local. Transcende o aspecto apenas de decisão de um DSS clássico, a nossa Radian. Ela deve ser provida também de suporte a aspectos da gestão global, planejamento, monitoramento e riscos para diversos tipos de desastres naturais ao longo do seu ciclo de vidas. Daí temos o nome gerenciamento no título da tese. Um DSS derivado a partir da Radian deve ser visto como um sistema de software independente, né? Empresas de infraestrutura e tecnologias podem pensar em diferentes tecnologias e que podem ter integração, interoperabilidade com inúmeros diferentes distribuídos sistemas e infraestruturas ciberfísicas. Ele tem que estar preparado também para incorporar tecnologias de informações avançadas, que podem ser acopladas ao DSS, particulares na ótica de orientação a serviços de software, sob o módulo de provisão de software como serviço ou infraestrutura de serviço, por exemplo, e trazendo aqui também algumas aplicações, algumas funcionalidades que podem atuar dentro da DSS, que é chatbot, gêmeos digitais, IoT, inteligência artificial, Big Data para análise de predições, simulação, BI, Business Intelligence Analytics, computação em nuvem, modelagem e gestão de processos, automação de processos, gestão de indicadores e baseado em dados, entre outros. Saliento também que, como ineditismo da tese, a gente conseguiu identificar alguns gaps, alguns problemas ou lacunas gerais identificados nos sistemas de informações de monitoração dos DSS para gerenciamento de desastres naturais. Então, a gente constatou que ainda temos baixo nível de automação de processos, integração, interoperabilidade de sistemas e dos diferentes atores, acarretando em decisões pouco ágeis e com muitas informações imprecisas,
identificamos baixo nível de padronização ou incompatibilidade de protocolos de atuação dos diversos atores entre si, causando ineficiência das ações e incongruência dessas ações. Um baixo uso de painéis dashboards integrados com dados confiáveis de suporte à decisão, alimentados em tempo real pelos inúmeros sistemas dos vários atores. Identificamos uma baixa cultura de posterior avaliação do desempenho das entidades envolvidas perante a um dado desastre natural, que também a governança é imprecisa ou informal, acarretando sobreposição ou lacunas de responsabilidades nessa gestão, uma baixa incidência do uso de tecnologias avançadas, inteligentes, para o maior efetivo apoio à decisão. A gente identificou em todos os estudos, todos os projetos, todos os artigos, que a maioria dos sistemas são de monitoramento e alerta, pouco voltado à questão de análise para tomada de decisão, auxílio da tecnologia, de inteligência tecnológica para ajudar os gestores na tomada de decisão. Identificamos também que as implementações reais de DSS elas cobrem apenas partes isoladas ou tratamento de um problema antes, durante ou depois dos desastres naturais e são voltados a um ou bem poucos tipos de desastres naturais. E por fim, vale destacar, finalizando um dos gaps, dessa lista de gaps, que não se encontrou um DSS realmente integrado com os vários sistemas dos vários atores envolvidos na gestão de desastres naturais. Bom, apresento então aqui nesta tela a versão inicial da proposta Radian, composta então pelas 3 partes que foram citadas, por 7 módulos. Os módulos estão dentro deles são constituídos 33 funcionalidades na parte da cognição aqui do nosso DSS. As 3 partes então já foram citadas, elas envolvem interação com usuários, a da comunicação com sistemas externos e a parte cognitiva. Tá aqui a parte de interação com o usuário, a parte cognitiva e as entidades externas, de acordo com uma arquitetura de referência de DSS por Turban, do qual essa parte cognitiva ela representa então o fluxo lógico de interrelações entre os modos e funcionalidades que foram deduzidos e analisados por artigos, por projetos, por visitas às defesas civis aqui de Blumenau e Florianópolis. Entendemos que estas 33 funcionalidades, então, identificadas com vasto estudo e discussão entre eu, o orientador e algumas pessoas da Defesa Civil também, essas 33 funcionalidades são aquela combinação, a harmonização sobre os 249 requisitos identificados na literatura e projetos de pesquisa. Os 7 módulos que estão aqui em cima, eles correspondem, então, à parte de uma organização parcialmente subjetiva de projetos de engenharia de software de orientação a objeto, classes, de agrupamento funcional. Isso inclui módulos, funcionalidades que seriam envolvidos no modo de operação ou no modo de treinamento do DSS. E também as linhas que a gente vê aqui, a ligação entre entidades externas com o sistema, com o cognitivo DSS, entre a interface aqui com o usuário. Então essas linhas, as linhas quando elas são contínuas indicam então o sentido do fluxo lógico entre funcionalidades e módulos, no sentido de que seria o mais usual, então o que significa que em alguns casos o tal fluxo pode ser bidirecional. Ligados aqui, por exemplo, no modo de supervisão e execução de decisão, supervisão e monitoramento de ações, com a comunicação com sistemas e infraestruturas ciberfísicas do modo de comunicação com sistemas externos. Então, bidirecional nesse sentido. Nós temos as linhas aqui pontilhadas, indicando o mesmo sentido do fluxo lógico entre funcionalidades e módulos, mas o sentido de que quando há retroalimentação. No modo de supervisão e execução de decisões, eu estou executando a supervisão do monitoramento das ações que vêm aqui das entidades externas, das análises de comunicação dos atores. Se for preciso, eu vou retroalimentar-me
dessa supervisão a partir do planejamento de ações, que faz parte de um conjunto de funcionalidades aqui do módulo de planejamento de ações. E quando esse planejamento aqui de execução precisa ter realmente uma análise de decisão, a gente parte aqui, então, para o suporte a decisões multicritérios, com outras funcionalidades que vão auxiliar, envolvendo a entrada de decisões distribuídas colaborativas, dentro deste módulo de análise de decisões, de tomada de decisões. E por último, na parte inferior, muitas setas elas não têm ligação, não tem não tem setas, né? Muitas linhas não têm setas, desculpe, porque a parte representa a parte das entidades externas, representa a ligação entre essas entidades. Bom, a primeira parte, então, a ser falada é a parte da interface com o usuário, que ela representa, então, a interação do usuário com o DSS em si. Ela traz a interação do DSS para desastres naturais apresentado em camadas de comunicação, supervisão e monitoramento e modelo de representação cognitiva, decisão e planejamento dos usuários. Ou seja, esse modo de interação com o usuário aqui, ele faz com que os atores do centro de operação de riscos e resgates são separados por três tipos básicos de usuários. Os vários membros da Defesa Civil, aqui representantes da Defesa Civil de cada região envolvida. Aqui temos os representantes das entidades externas e responsáveis pela infraestrutura computacional e físicas das regiões a serem envolvidas nas decisões e tomada das discussões e tomada de decisões, conforme o protocolo de ações e os níveis de governança definidos. Aqui nós temos representantes dos autores e responsáveis pela infraestrutura. E por fim nós temos usuários em treinamento aqui e capacitação nesta área, onde a gestão de interação com o usuário detalha como ocorrerá as decisões multiníveis e as decisões distribuídas colaborativas entre os atores, a seta já indica, e também faz ligação com o modo treinamento e capacitação, que vai detalhar então o processo de treinamento e capacitação dos atores envolvidos na gestão de desastres naturais, conforme o modelo de DSS é dotado e aos objetivos, necessidades e contextos específicos das entidades e dos atendimentos ocorridos em desastres naturais. Enfim, essa interação aqui do usuário com DSS, ela pode acontecer por diversos dispositivos, por notebooks, smartphones, tablets e ambientes computacionais, pode ser desktop, web, mobile, com sistemas operacionais, assim também podendo ter diferentes tecnologias de integração, de interação, como chatbots, realidade virtual e aumentada. E o acesso deve também ser seguro computacionalmente e somente usuários autorizados podem acessá-lo, com níveis de acesso às funcionalidades, dados e de poder de decisão configurados na funcionalidade de governança, dado pelo modelo aqui de suporte geral. A outra parte que vamos falar é a parte de entidades externas, a parte inferior, oferece então as entradas da arquitetura de referência. Ela representa então a externalidade do DSS. Contém então as entidades primárias do DSS associados ao desastre natural para alimentarem a parte cognitiva do DSS, que a partir de organizações sociais, do Estado e privadas, infraestruturas físicas e ciberfísicas, tais como as barragens, estações, satélites meteorológicos, estradas, edificações importantes, instalações e subestações elétricas, hidrossanitárias e de água, áreas de preservação ambiental, entre outros, e também com sistemas computacionais gerais providos por sistemas externos, como sistemas gerais da internet, máquinas de buscas, soluções ou serviços de software de provedores do ecossistema.
Há algumas áreas aqui, entidades e órgãos e tecnologias envolvidas. Então, os atores externos são os atores envolvidos responsáveis pela infraestrutura do DSS. Esses atores, por exemplo, podem ser bombeiros, meteorologistas, empresas provedoras de soluções de hardware, de software e de infraestrutura tecnológica. Os sistemas dos atores externos aqui, então, são todos os sistemas e respectivos repositórios de dados dos sistemas dos atores externos, como os meteorológicos, hidrológicos, entre outros, e que são constituídos por institutos geológicos, espaciais, meteorológicos de vigilância, representando todas as entidades e órgãos que trabalham com desastres naturais de cada uma das áreas, como geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico, biológico, tecnológico, com suas bases de dados meteorológicos e sísmicos. Nós temos aqui também a ligação dos sistemas e atores externos com infraestruturas físicas, ciberfísicas e áreas afetadas de riscos, como, por exemplo, são os equipamentos como sismômetros, barômetros, termômetros, GPS, entre outros, com os seus repositórios de dados das infraestruturas físicas e ciberfísicas e áreas externas que coletam dados espaciais, terrestres e aquáticos. Na parte do ecossistema provisor de soluções, nós podemos ter os problem solvers aqui externos, que são pessoas, essas pessoas, atores, equipes, empresas ou softwares com conhecimento especializado sobre aspectos específicos para ajudar as tomadas de decisões durante as fases dos desastres naturais. E aqui no lado de sistemas gerais externos, trazendo internet, a web, chat GPT, Bird, sistemas gerais, redes sociais, todos são utilizados para determinar, auxiliar ou gerenciar as informações através da tecnologia de informação e comunicação, usufruindo de recursos como inteligência artificial, dados estatísticos complexos dos órgãos externos, com dados de alertas e previsão de desastres naturais, entre outros, que estejam amparados, muito importante lembrar, por modelos, normas, políticas, diretrizes e regras de governança na área, bem como de informações do público em geral ou das organizações envolvidas com desastres naturais via redes sociais, que facilita bastante a comunicação e a previsão, alerta e tudo mais. A parte central aqui é a parte cognitiva, que representa a parte que faz análise e processamento das decisões do DSS. Ela é composta por 6 módulos, podemos dizer o módulo de comunicação com sistemas externos, fazendo comunicação com as entidades externas aqui embaixo, o módulo de suporte de execução de decisão, que obtém informações do módulo de comunicação externas, que oferece informações para o outro módulo, o terceiro módulo, módulo de planejamento e execução, que faz o planejamento, o gerenciamento de projetos. Esse módulo também vai se alimentar pela a parte de análise e tomada de decisão deste módulo, onde vai ser levantados diagnósticos, vai fazer as decisões multiníveis, distribuídas, colaborativas, com vários outros recursos, funcionalidades deste módulo. Lembrando que a gestão desses módulos aqui, ela compõe então toda uma regra de modelo de suporte geral e também estão alimentadas pelo módulo de gestão de dados, que através dela eu tenho acesso aqui a vários provedores, repositórios para alimentar esses módulos, para auxiliar na constituição das funcionalidades do DSS no âmbito de gestão das ocorrências e atendimento de desastres naturais. Vamos então agora falar de cada um desses módulos. O primeiro módulo, então, é o módulo de suporte de execução das decisões, e esse é o componente de controle e gestão de processo do DSS através do monitoramento de alerta, de notificações, faz relatórios e análises, ela faz integração com outros sistemas de automatização, feedback, aprendizagem, entre outros, e é um módulo que apoia os atores envolvidos na supervisão de execução do plano determinado. Ele faz ações que podem ser feitas conforme o resultado de monitoramento, como o envio de alerta a comunidades
incluindo via redes sociais ou envio de dados a sistemas do governo, e atuações sobre a infraestruturas, sistemas físicos e ciberfísicos. Essa ligação é importante para haver a execução das decisões. Do outro lado, elas enviam então permanentemente dados através do modo de comunicação com sistemas externos para a contínua averiguação e efetividade das ações de planejamento. Em caso de desvios observados na execução, então o fluxo de controle retorna ao modo superior para replanejamento, que temos a seta pontilhada aqui com o plano de ações do modo de planejamento e de execução. As suas funcionalidades são: gestão e envio de alertas, é o processo de notificação de riscos e desastres através de orientações e prevenções, permitindo que protejam seus ativos, tomem ações corretivas e minimizem possíveis danos ou segurança utilizando elementos como sensores e monitoramentos, detecção de eventos, classificação de prioridades, sistemas de gestão de alertas, forma de envio de alertas, responsáveis que sejam responsáveis e escalabilidade e por fim com monitoramento e feedback. Temos comunicação com os atores, que são os processos específicos de interação e troca de informações entre atores envolvidos em atendimento de desastres naturais, através da comunicação síncrona ou assíncrona, em tempo real ou não. Temos a funcionalidade aqui, suporte e monitoração de ações. Envolve então os processos de observar, acompanhar e avaliar a execução dos atendimentos em desastres naturais de acordo com regras, diretrizes e padrões, onde suas práticas são comuns em várias áreas, incluindo negócios, governança, segurança, tecnologias, entre outros. Temos aqui a parte de gestão e coordenação de ações, que envolve o processo de planejamento, organização, administração de recursos, pessoas, tempos e informações, direções e controle de atividades no atendimento de desastres naturais, ações com diferentes contextos, como organizações não governamentais, defesa civil, projetos sociais, entre outros. Partimos agora para o módulo de comunicação com sistemas externos. Ele possibilita, então, a interoperabilidade e troca, compartilhamento de dados entre sistemas internos e externos, que podem ser baseados em tecnologias diferentes, executados em plataformas diversas ou possuindo formatos de dados distintos. Por exemplo, através de APIs, web services, microserviços, middlewares de mensageria, nuvem, OT, que faz a troca síncrona ou assíncrona de informações entre os sistemas. É o módulo então que gerencia a recepção e tratamento de dados advindos dos sistemas e áreas de outros, de alguma forma envolvendo com desastres naturais. E esses dados são armazenados no módulo de gestão de dados, na parte superior ali em cima, que então estão enviados diretamente para o módulo de análise e tomada de decisão, a parte superior da minha arquitetura, como um dos principais tipos de inputs para o início do processo decisório. Em termos de implementação, do DSS, esse módulo pode ser, ele pode envolver diferentes estratégias, abordagens, mecanismos e tecnologias de comunicação, integração, interoperabilidade, e suas funcionalidades são coleta, ingestão e tratamento estatístico de dados. Envolve a etapa de coleta de dados, onde os dados coletados em tempo ou de forma contínua são preparados e carregados em um ambiente de análise ou sistema específico para armazenamento e processamento, utilizando processos para aplicar métodos estatísticos para analisar, resumir e interpretar os dados coletados. Temos a funcionalidade comunicação com sistemas e infraestruturas ciberfísicas. Esse é o processo de integração que ele faz de sistemas com o mundo físico para a interação
entre sistemas computacionais, sensores e atuadores e os elementos físicos do ambiente que operam. Temos atuação com sistemas físicos, né? Atuação nos sistemas físicos. Eles fazem atuação física ou lógica digital sobre sistemas físicos em função de decisões tomadas, por exemplo, para gerar um evento que ative um certo comando junto a um CLP de uma dada infraestrutura conectável digitalmente cibernética. Partimos agora para a explicação sobre o módulo de planejamento de execução, que se refere ao processo de criar planos ou estratégias para auxiliar tarefas no atendimento de desastres naturais. Ele pode envolver a decisão de etapas, recursos necessários, cronogramas ou outras considerações relevantes para alcançar um objetivo específico. Uma vez tomada a decisão, esse módulo apoia a Defesa Civil no planejamento detalhado das operações, na seleção de atores que estarão envolvidos nessas ocorrências, no gerenciamento de recursos disponíveis para atender essas ocorrências, guiado por protocolos operacionais para os diferentes casos de atendimento. Quando de desvios do planejamento, considerando a parte superior da execução, o fluxo de controle retorna ao módulo superior para novas análises e tomadas de decisões, que tem a seta pontilhada com a parte de o módulo de análise e suporte à decisão, que faz toda a parte de decisões multicritério, discussões distribuídas colaborativas, entre outras funcionalidades desse módulo. E suas funcionalidades são: planejamento de ações. É o processo de definir objetivos, análise de situação atual, estratégias, recursos e atividades de atendimento de ocorrências em desastres naturais. Esse planejamento ele abrange outras funcionalidades junto a ele. Seleção de parceiros. Essa etapa é para identificar os parceiros a serem envolvidos em um desastre natural ou em diversas fases do desastre natural. Pode incluir organizações governamentais, não governamentais, ONGs, agências de ajuda humanitárias, empresas, voluntários locais, entre outros atores relevantes. Temos a análise de desempenho de parceiros e de ações, onde vai avaliar a capacidade técnica, a experiência histórica de resposta dos parceiros potenciais, a fim de identificar e medir o desempenho e as ações para o atendimento de desastres naturais. Nesta parte, vai analisar as competências de cada profissional da Defesa Civil, Corpo Bombeiro, que deve atuar em algum tipo de desastre, que eles têm conhecimento e estudo e prática para isso. Na parte de baixo ali, gestão de projeto, nós temos, por exemplo, onde faz o próprio elaboração do projeto de atendimento. Então, se constitui de uma abordagem disciplinada e estruturada para planejar, executar e controlar atividades no atendimento de desastres naturais dentro de um prazo estipulado e dentro de recursos disponíveis. A funcionalidade aqui, gestão de abrigos e ajuda humanitária, ela envolve então a coordenação e a implementação de ações para operar, oferecer abrigos, assistência e suporte a pessoas com situações de emergências, assistência médicas, proteção, reabilitação ou reconstrução ou crise humanitária diante de um desastre natural. A gestão de inventários, essa funcionalidade envolve então as ações de controle e monitoramento de todos os itens ou recursos necessários para atendimento de desastres naturais, com previsão de demanda, ponto de garantia, controle de estoque, entre outros. Já a funcionalidade de gestão de doações também é importante, pois envolve o processo de planejar, organizar, administrar e monitorar as doações recebidas por uma organização sem fins lucrativos ou instituições de caridades, de mantimentos, a serem distribuídos, então, para a população atingidas por desastres naturais. E por último, aqui nós temos a gestão de resgates e hospitalar, que envolve, então, planejar atividades, procedimentos e protocolos envolvidos na coordenação e administração de operações de resgate e atendimento hospitalar em vários níveis, em emergências, desastres ou atendimentos em desastres naturais.
Partimos então para o módulo de análise, tomada de decisão, e este é o módulo cérebro do DSS, que tem como objetivo auxiliar na avaliação e tomada de decisão durante a situação de desastre natural, fornecendo informações em tempo real e análises precisas para que os gerentes de emergências, autoridades governamentais de resposta a desastres e de outros profissionais, que eles possam fornecer informação em tempo real e fazer análises precisas para que eles possam tomar decisões mais eficazes e eficientes no monitoramento e alerta, análise de riscos e vulnerabilidade, previsão e modelagem da gestão. Integração de dados geoespaciais, apoio à coordenação e respostas, que façam a visualização e comunicação de dados, tomada de decisões baseadas em evidências, entre outros. Dentro deste módulo, nós temos a funcionalidade diagnóstico, que ela faz a avaliação realizada para entender o impacto e a extensão dos danos causados por eventos naturais extremos, seus impactos, consequências, a fim de tomar medidas de mitigação, resposta e recuperação. Temos a funcionalidade suporte de decisão multicritério. Ela busca identificar e considerar múltiplos critérios e variáveis relevantes para a avaliação de cenários e das alternativas de resposta a desastres naturais. Envolve, então, aqui o uso de técnicas e ferramentas importantes que consideram fatores ou critérios para a tomada de decisão, tais como gravidade do desastre, vulnerabilidade da população, capacidade de resposta, disponibilidade de recursos, impactos ambiental e viabilidade logística, entre outros critérios e multicritérios. Essa funcionalidade ela também usufrui-se de outras funcionalidades, como chatbot. Ela é utilizada no DSS para oferecer atendimento ao cliente 24/7 e dando suporte rápido e eficientes, automatização de resposta, redução de custos, coleta de dados, auxiliando na análise de dados e tomada de decisão estratégicas, integração com sistemas externos, treinamentos e suporte. Essa interação pode ser dada por voz, com realidade aumentada, entre outros. Perguntas e pesquisas, funcionalidade que traz uma lista de perguntas frequentes feitas pelos usuários e as respectivas respostas, bem como buscar novos caminhos de atendimento a desastres naturais. Temos aqui uma outra funcionalidade, visualização de dados e painéis de decisão, que ela chama depois gêmeos digitais e predição de cenários. Essa visualização de dados e painéis de decisão, então, ela é utilizada, faz a utilização de ferramentas para realizar análise de dados e inteligência de negócio, permitindo que usuários compreendam padrões, tendências e insights dos dados, facilitando a tomada de decisão controladas na área de desastres naturais. Através dos gêmeos digitais, dessa funcionalidade, ela é uma espécie de réplica virtual criada usando dados em tempo real, como sensores, modelos de computadores e outras fontes de informações para visualização, emular, simular o comportamento dos desastres naturais, áreas, infraestruturas e várias outras coisas, permitindo diagnósticos mais precisos e personalizados, bem como predições mais embasadas. A interação humano-DSS, ela pode ser dada por voz, com realidade virtual, aumentada, estendida ou mista, metaverso, entre outros. A parte de predição de cenários, ela é utilizada como uma técnica para antecipar e analisar possíveis cenários futuros de eventos ou situações específicas, com o objetivo de construção, análise, planejamento, monitoramento em vários cenários e etapas de desastres naturais. Retornamos aqui para a gestão e simulação de cenários de decisão. Envolve a simulação de diferentes cenários possíveis que podem ser identificados no futuro, cada um representando uma combinação única de eventos, tendências, variáveis e condições que podem afetar
a decisão na gestão e atendimento de desastres naturais. Ele tem o apoio aqui dos problem solvers internos, que envolve os atores internos, os softwares especializados em encontrar soluções efetivas de uma organização para problemas específicos ou complexos em desastres naturais. São os profissionais ou programas que possuem habilidades e conhecimentos específicos para analisar problemas, identificar suas causas raiz e propor soluções adequadas em desastres naturais. Voltando aqui na análise e seleção de atividades de decisão, de alternativas de decisão, nessa funcionalidade envolve uma avaliação sistemática de diferentes opções disponíveis para tomar a decisão forte e fundamentada, buscando comparar várias alternativas dos cursos de ações possíveis e determinar o que melhor atende aos objetivos ou critérios alcançados. Voltando aqui então nessa última funcionalidade, que é a discussão distribuída colaborativa, que permite que os atores internos e externos então interajam, troquem ideias e trabalhem junto em projetos ou tarefas de forma descentralizada e geralmente assíncrona na área de desastres naturais. Esse módulo em si, então, de análise e tomada de decisão, ele converge todos os dados dos atores para que de forma colaborativa, distribuída, governada, orquestrada e multicritério, analisem cada desastre naturais, tracem cenários, avaliem os riscos, fazendo simulação e predições em tempo real, por exemplo, aqui usando também gêmeos digitais de áreas, barragens, etc., sobre as formas mais adequadas de lidar com desastres naturais. Sistemas externos podem ser acessados, como internet, programas de buscas, pesquisas e respostas inteligentes, sistemas do governo, etc., incluindo os chatbots internos, etc. Aqui nós temos um módulo de gestão, um módulo de suporte geral. Então, ele busca oferecer suporte e assistência em várias áreas de apoio, responsável por propiciar meios a todos os módulos e DSS como um todo, em termos de segurança computacional, configuração do modelo de governança, controle de acesso de dados, LGPD, e suporte à gestão de relatórios e dashboards conforme as necessidades dos usuários, podendo fazer uso de Business Intelligence, BI. A funcionalidade de governança, então, ela busca oferecer um conjunto de estruturas, políticas, procedimentos e recursos entre os papéis e responsabilidades dos envolvidos para se gerenciar e coordenar a resposta a eventos de desastres naturais. A geração de relatórios gerais e ad hoc de gestão, operação e auditoria, nessa funcionalidade, então, serve para fornecer informações valiosas, indicadores de desempenho e insights que auxiliam na tomada de decisão estratégica, no acompanhamento do desempenho, no monitoramento de eficiência operacional e na garantia do cumprimento das normas e regulamentos, a fim de auxiliar os líderes a entenderem o desempenho geral do processo de atendimento, envolvendo as etapas de antes, durante e depois de um desastre natural. A parte de segurança computacional, essa funcionalidade, serve para proteger os dados das informações dos DSS, redes, dispositivos e dados contra ameaças e ataques cibernéticos, garantindo, nesse caso, a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e dos recursos digitais. A LGPD, ela serve para definir, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, que na arquitetura de referência a gente vai garantir a proteção dos dados pessoais dos usuários e definir regras claras para o tratamento dessas informações por parte dos atores e entidades externas, oferecendo mais transparência, privacidade e segurança no uso dos dados pessoais. E por último, o módulo de gestão de dados. Este módulo de gestão de dados,
ele é o mecanismo utilizado na arquitetura de referência para gerenciar e manipular dados de forma organizada e eficiente. Ele é projetado, então, para armazenar, recuperar, atualizar e executar informações de um banco de dados ou outras fontes de dados através dos servidores em cloud computing, por exemplo, para os mapas das cidades, áreas de riscos, instalações de infraestrutura, entre outros. Ele faz acesso a repositórios de dados, históricos e conhecimentos e Big Data, utilizando repositórios de inventários de recursos, repositórios de protocolos operacionais e de cadastro de entidades, hospitais, sistemas, autoridades, entre outros. E o objetivo principal é garantir que os dados sejam armazenados de forma segura, acessível e que possam ser facilmente recuperados e utilizados por usuários ou outros módulos do sistema. O módulo de acesso a dados, aqui na parte superior, ela define formas para utilizar um conjunto de políticas práticas e tecnologias para controlar o acesso e o uso de dados em um DSS para desastres naturais. Tem como garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso às informações, lide com os riscos de fuga de dados, perca de informações críticas, e protejam a privacidade dos usuários envolvidos nas atividades de autenticação, autorização, controle de acesso, auditoria e monitoramento, fazendo a gestão de privilégios e políticas de segurança, por exemplo. Temos a gestão do conhecimento Machine Learning, que é uma área voltada para criar, compartilhar, armazenar, gerenciar e aplicar o conhecimento dentro de uma organização para melhorar o desempenho e a tomada de decisões. Ele utiliza-se de recursos de Machine Learning que permite que o DSS aprenda a partir dos dados e melhore a sua performance em vários tipos de tarefas. Enfim, esse modo de gestão de dados ele é responsável pelo armazenamento de todo tipo de dados e conhecimentos relacionados a desastres naturais e das áreas de responsabilidade ou influência da defesa civil e atores envolvidos, e que alimentam-se dos dados dos módulos anteriores de todos para poder alimentar e também auxiliar na função desse DSS. Ele dá suporte a funções de gestão do conhecimento e tratamento de inteligência artificial, é também responsável por oferecer acesso a tais repositórios por meio dos demais módulos usuários e dá suporte à gestão do conhecimento e aprendizagem de máquina em cima dos dados armazenados e eventos. Enfim, a partir desse momento que eu defini esta minha radian que está aqui, eu posso projetar esse DSS, eu posso projetar esse sistema para desastre natural com derivações e instanciações a partir da minha radian. Então, na perspectiva de uma arquitetura genérica, as suas funcionalidades devem ser instanciadas de forma concreta para os tipos de desastres naturais, ou um tipo de desastre natural, quando se deseja desenvolver um DSS. Portanto, o primeiro passo de cada defesa civil é decidir quais tipos de desastres naturais o DSS pretendido deverá ser direcionado. Basicamente, então, aqui o processo gerencial é composto por 3 etapas de derivações e finalidades de instanciação. Então, aqui, falando sobre o que se refere aos aspectos de derivações, nós podemos ver aqui que nós temos aqui, nesse canto aqui, os tipos de desastres naturais, nós temos aqui os módulos da radian e aqui qual que é o tipo de DSS, se é genérico, parcial ou específico. Então, é a parte que se denomina arquitetura genérica, passando por uma etapa intermediária parcial e depois termina-se com a específica. Sobre esta visão, em termos gerais, a radian então funciona como uma arquitetura de referência genérica, ou seja, uma arquitetura concebida para abarcar, teoricamente, todos os tipos de subtipos de desastres naturais e funcionalidades. O segundo passo aqui de derivação
é parcial. Implica em se definir ou priorizar os tipos de desastres naturais desejados de serem suportados pelo DSS desejado, como por exemplo, eu posso desenvolver aqui um DSS somente hidrológico e meteorológico. E o último passo aqui, específico, se define precisamente os subtipos de desastres naturais, por exemplo, aqui, dentro de hidrológico, inundações e alagamento. E as categorias funcionais decididas a serem unicamente suportadas. Por exemplo, aqui, para esse último aqui, eu tenho associado os módulos da arquitetura para análise, tomar decisão, gestão de dados, suporte geral, interação de usuários. Somente essas funcionalidades pertencem e são instanciadas para um DSS específico para hidrológico. Esse DSS instanciado, então, nós vemos aqui no desenho dessa arquitetura que foi concebida, a Radian, que em amarelo são algumas funcionalidades, alguns módulos que são projetados para esse DSS, que é um mapa aqui nesse exemplo. Enfim, ao final, são feitas então as especificações para a arquitetura ser instanciada e, portanto, né, as funcionalidades escolhidas a serem realmente implementadas na forma de sistema computacional DSS, marcado nesse amarelo aqui da figura, como exemplo hipotético. Já quanto aos aspectos de instanciação, uma série de fatores vão ser apresentados agora que devem ser considerados na elaboração final do DSS, uma vez passada pelas etapas de derivação dos tipos que ele vai ser implementado. Então, há que se considerar e preparar o DSS em termos de dados, sistemas e plataformas computacionais, atores, regras, usuários, tecnologias de interação humano-máquina, etc., de todo o ecossistema da defesa civil a ser envolvida no trato dos tipos de desastres naturais selecionados de cada cidade, região ou país. Do ponto de vista do DSS em si, o próprio sistema em si, deve-se considerar a forma de representação e armazenamento de dados e conhecimento, os tipos de problem solvers necessários para a solução computacional de problemas específicos, os tipos de painéis e indicadores a serem exibidos, os protocolos operacionais e regras de suporte de decisão que vão ser usados, as formas de tecnologias de interação com usuários, as fontes de informações disponíveis e formas de acesso a elas, os tipos de estruturas de dados e arquivos a serem trocados entre os módulos e funcionalidades, os tipos de sistemas críticos envolvidos da cidade e região considerada, entre outros. Nessa instanciação ainda inclui a decisão dos tipos de usuários, dos modelos de governança, direitos de acesso a informações e a execução de operações no DSS em cada tipo de ações de protocolo operacional durante uma real operação, quando há apenas, ou também quando há apenas para treinamento, e também de decisões hierárquicas ou não, poder dos atores e usuários, formas de decisões de conflitos, procedimentos de auditoria, entre outros. Eu estou instanciando e pensando nesse projeto, através da arquitetura. Do ponto de vista de implementação, então, computacional, podem ser adotadas diferentes abordagens, arquiteturas e modelos de integração, de interoperabilidade sistêmica e semântica, de implantação em servidores locais ou em nuvem, de desenvolvimento de sistemas de segurança ciberfísica, bem como diferentes tecnologias, informações e comunicações, né, tecnologia de informações e comunicações e sistemas operacionais. Tais sistemas, podem ser, eles podem ter variados níveis de sofisticação tecnológicas, complexidades, seguranças e compliance com LGPD, automação, autonomia e inteligência, bem como diferentes níveis de suporte em termos de plataformas, colaboração, por exemplo, por discussões e votações virtuais, por sistemas externos
podem ser acessados sobre diferentes módulos, como software como serviço ou per-use, com diferentes controles de níveis de serviço SLA, proporcionais aos vários níveis de qualidade de serviços, entre outros requeridos para o atendimento desse DSS. Outro aspecto importante é que, quando da escolha por um ou mais de um tipo de desastre natural para ser suportado pelo DSS, pode implicar no DSS final em si mais do que um software a ser usado conforme a especificidade de funcionalidades ou de formas de como uma dada defesa civil quer tratar sobre um certo aspecto. Por exemplo, poderiam vir a existir aqui dois softwares desenvolvidos internamente, comprados ou acessados como software como serviço. Dois softwares diferentes para uma mesma finalidade, uma mesma funcionalidade. Como um sistema de simulação específico para desastres naturais de inundação e um outro para queimadas. Um ainda mais para um gêmeo digital, um para cada infraestrutura ciberfísica coberta. Então, pensar em várias simulações, cenários e alternativas inteligentes para ajudar a fazer uma previsão, uma análise, um planejamento, uma estratégia de atendimento. Na expectativa de usuários, o DSS pode ser desenvolvido para ser acessado por diferentes formas, como via portais digitais, web com acesso complementar via dispositivos móveis ou vestíveis dentro de uma interface, uma intranet ou extranet, por exemplo. Do ponto de vista organizacional e estratégico, a incorporação de vários modos e funcionalidades gerais pode ser feita de forma gradual, modular, à medida da necessidade e possibilidade da defesa civil em questão. Então, ele pode desenvolver um DSS apenas para atender um protocolo, uma necessidade da defesa civil, a um tipo de desastre natural, e depois vai incrementando, olhando para a Radian, novas funcionalidades, novos módulos para constituir de forma mais robusta esse DSS, com mais funcionalidades, mais recursos, mais tecnologias de uso. Enfim, senhores e senhoras que ouviram até agora a apresentação da proposta e que entenderam como é que a Radian foi idealizada na minha tese, eu vou fazer então na sequência uma demonstração para dois tipos de DSS de desastres naturais. Um sobre tipos climatológico e o outro sobre tipo hidrológico. Eles serão então dois protótipos, mockups, que eu estou fazendo para demonstrar como estou fazendo a avaliação e validação da Radian que eu desenvolvi, que eu propus, para que depois eu possa desenvolver um DSS. Enfim, agradeço a atenção de todos, estou à disposição. A partir de agora, estarei então passando sobre como são dois sistemas DSS climatológicos e hidrológicos e evidenciando que eles foram concebidos pela Radian, foram idealizados pelos modos, funcionalidades e parte da Radian, e em seguida eu estou disponibilizando um formulário online para que os senhores e senhoras possam responder se esta minha proposta da tese, a Radian, ela está coerente, se ela precisa de ajustes, e toda e qualquer sugestão, melhorias são muito bem-vindas e eu agradeço mesmo de coração a atenção de todos. Muito obrigado.